Amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos aqui para mais um programa Cenário. E hoje o nosso cenário é exatamente o Quinzinho de Barros, onde nós estamos recebendo o Roni Puglia, já muito conhecido em Sorocaba. O Roni foi um dos primeiros diretores aqui do zoológico e é ele que vai contar muitas histórias aqui para nós hoje. Roni, muito obrigado por você ter deslocado para esse seu aconchego. Pois é uma alegria, né, poder, quando o filho a casa torna. Então, eu trabalhei aqui mais de 25 anos e foi um privilégio, porque eu até tenho, o sorocabano gostar de zoológico é uma coisa genética, porque o Quinzinho é o terceiro zoológico que Sorocaba já teve. Porque o primeiro era o Jardim dos Bichos, que era no Fórum Velho, o segundo era o Jardim da Margem, que ficava na Marginal. Chamado de Hortinha do Panunzio. Hortinha do Panunzio, é. Então, e o terceiro foi o Quinzinho, e justamente eu comecei da transferência do Jardim da Margem para aqui, o Parque Quinzinho de Barros. Então, nesse momento, a ideia era que aqui fosse apenas uma propriedade, uma chácara, que tivesse alguns animais expostos. Mas como eu cheguei naquele momento, assim, recém-formado, com sangue fervendo por zoológico, então aí me deu a possibilidade de estabelecer aqui um zoológico. E coincidentemente, o Roni, você chega para uma entrevista aqui no zoológico quase que no mês em que nasceram 2 lobos. E o lobo é o teu início de carreira. Pois é, a minha vida profissional foi interessante, que eu me formei e fui trabalhar em Goiás. E o lobo foi um animal que sempre me chamou muita atenção. Aliás, eu gostava muito da história do Chapeuzinho Vermelho, que também tinha lobo. Então... Você torcia pro lobo. Exatamente pro lobo. Coitado, comer carne de vozinho deve ser fácil. Então, e daí, aqui tivemos diversos trabalhos, aqui a gente coordenou um comitê que cuidava do lobo-guará, por ser um animal específico do Cerrado, inclusive ocorrendo na nossa região, e que está em extinção. Então, o Zoológico de Sorocaba contribuiu bastante para o conhecimento da espécie, inclusive devolvendo para a natureza alguns filhotes aqui nascidos. Roni, o zoológico, ele é ainda importante na política de preservação ambiental, de preservação da natureza? O zoológico é uma entidade fundamental para a conservação. Veja bem, este ano, 2014, no estado de São Paulo, apareceram no perímetro urbano 6 sussuaranas e 2 lobos-guará. Significa o quê? Que os animais não têm mais onde morar. Então, um trabalho que o zoológico faz, que é fundamental, é receber esses animais, mantê-los aqui com saúde, à espera de que, num tempo curto, ele possa ser devolvido à natureza. Enquanto ele estiver aqui no cativeiro, dentro do trabalho chamado conservação, é quando a gente vai conhecer todos os dados biológicos dele, tipo a biometria, peso, comprimento, altura, você vai saber a frequência do cio que a fêmea tem, tempo de gravidez, quantos filhotes nascem. Então, a única chance que tem o animal na natureza é se houver um trabalho casado, que a gente chama de in vivo e in vitro. In vivo na natureza e in vitro aqui. Então, as duas situações se compondo é o ideal para a recuperação e conservação de muitas espécies. Quer dizer, essas informações científicas que vocês colhem aqui é que vão auxiliar na preservação do animal depois na natureza. Perfeito, porque inclusive a gente tem um dado curioso no Brasil, que a maior parte dos mamíferos é de hábito crepuscular ou noturno. Então o acompanhamento, a visualização é infinitamente mais difícil. Exato. Então é só o cativeiro que permite essa possibilidade. Então, como o Zoológico de Sorocaba fornece ou possibilita muitos estágios, a gente tem muitas teses, desde a área de educação ambiental, como a área de conservação animal. Por falar em educação ambiental, também Sorocaba tem um certo pioneirismo nesse trabalho, pelo menos no interior do estado, né? Pois é, foi um fato curioso que as pessoas dizem que é muito bom quando você semeia num terreno fértil. Sorocaba tinha uma característica muito curiosa do zoológico, é que o nosso zoo é o único que eu conheço no Brasil que é ligado à Secretaria de Educação. Então, é uma secretaria muito mais sensível, e quando você demonstra para a secretaria, para os professores, diretores, que o zoológico é uma escola, quer dizer, a aceitação é muito forte, é muito boa. Então,
Eu chegando de Goiânia, em 74, vindo para cá, quando sou sorocabano, voltei para minha... Olha que privilégio, voltei para minha cidade para fazer o que eu mais gosto. Aí chego aqui, tento implantar um programa de educação ambiental e encontro um ambiente extremamente propício. Na época de secretário, passamos pelo Otto Vein Neto, depois pelo Luiz Marins, pessoas que aqueceram a ideia. E Sorocaba, diz que elogia boca própria, é vitupério. Mas hoje o programa de Sorocaba tem um nível assim, internacional, o mundo inteiro conhece o programa de educação ambiental de Sorocaba. É um modelo. Tanto assim que essa sede da educação ambiental foi feita por um organismo internacional, né? Pois é, nós fomos conhecidos pela WWF, que conheceu o nosso programa e que se propôs a pagar os nossos custos para que a gente ampliasse. E é interessante que nós começamos com a educação ambiental e aconteceu um fato curioso. A primeira vez que fomos a um congresso para mostrar um trabalho de educação ambiental, o zoológico chocou. Puxa, mas isso não faz parte do zoológico. A gente acreditou, continuou trabalhando, e daí hoje a legislação que o IBAMA estabelece para o zoológico, ela exige que o zoológico pratique a educação ambiental. Não só uma direta através de professores e escola e coisas assim, como também o sistema de programação visual. Podem ver que você anda pelo zoológico, você já tem umas tantas aulas só ao ler as placas. Sem considerar que a grande aula do zoológico é a gente ver os animais, especialmente o Zoo de Sorocaba, que é um ótimo zoológico, os animais muito bem instalados, vendendo saúde, né? Dentro desse programa de educação ambiental, foram estabelecidos uns eventos aqui no zoológico, por exemplo, à noite, de madrugada, visitação. Isso já é do seu tempo? Sim, então veja bem, a gente começou, os primeiros passos foram os convencionais. A gente conseguiu um projetor de slides, ia para as escolas para fazer algumas palestras. A gente foi percebendo que, apesar de que elas eram interessantes, elas atraíam relativamente. A gente pensou, o zoológico realmente é o local mais indicado. Então a gente passou a fazer a educação ambiental aqui. A gente contratou alguns educadores ambientais que foram... Lá naquela época nem tinha definição do que era educação ambiental. Daí contratamos alguns professores que vieram para cá e começamos a trabalhar aqui no próprio parque. E daí alguns programas foram surgindo. Então, um dos que causou grande impacto, por exemplo, era um curso de ecologia para crianças por correspondência. Na época, foi um sucesso. A gente trabalhou durante 10 anos com 3.000 crianças por ano. Foram 30.000 crianças que tiveram um relacionamento diretamente conosco. E era tão interessante que até os professores usavam como material para aula o conteúdo que o nosso curso fornecia. Até um fato curioso que é o seguinte: a gente criou um programa que se chamava Os Vigilantes do Verde. Eram adolescentes que tinham uma carteirinha que os credenciava, tinha um bloco, né, para fazer as denúncias. E curiosamente, a primeira denúncia que aconteceu foi da minha clínica, onde eles escreveram: há uma clínica em Sorocaba que mata cachorro. Era a minha clínica. Eu criei o programa e eu fui a primeira vítima. Que bom, né? Praticaram comigo. Entendeu? Daí a gente prosseguiu com cursos, por exemplo, que ficou muito famoso, que era o Transô. Porque o Transô... Vamos deixar para falar do Transô no próximo bloco? Pois não. Vamos para um ligeiro intervalo e voltamos logo em seguida para mais informações junto com o Roni. A Total Mix é referência em concreto na nossa região, resultado de investimentos e capacitação em profissionais especializados para garantir a melhor qualidade dos seus serviços, a fim de proporcionar aos clientes satisfação com cumprimento rigoroso de prazo, sempre oferecendo produtos de baixo custo e altíssima qualidade. Conheça agora os produtos oferecidos pela Total Mix. Concreto comum, utilizado em obras prediais, obras industriais e estruturas pré-moldadas. Concreto de alto desempenho para obras prediais, obras marítimas e construções pesadas. Concreto colorido para pisos, fachadas e muretas. Concreto impermeável, ideal para reservatórios, barragens e piscinas. Concreto poroso para enchimentos de lajes.
além de concretos para pavimentações com adições de fibra, além de autodensável. Para conhecer mais sobre os produtos da Total Mix e suas vantagens, acesse www.totalmix.com.br. Total Mix, concreto na medida certa para a sua obra. Rua Anália Pereira, 1399. Contato 15 3242 7888. Estamos de volta ao programa Cenário, hoje sendo gravado aqui no Parque Quizinho de Barros. E o nosso entrevistado hoje é o Roni, que está falando sobre os programas criados aqui de educação ambiental. Roni, você estava falando a respeito do Transô, que foi nos programas assim, mais importantes da educação ambiental? O Transô, ele era muito interessante porque só era manter o Transô e a cada mês de férias ele atendia um público distinto. Então teve Transô terceira idade, teve Transô criança, adolescente, Transô família. E eu me lembro muito de um programa que eu fiquei assim muito emocionado, inclusive eu sou bem chegado a chorar de emoção. Nós fizemos um Transô índio e nós conseguimos, foi muito interessante, a gente conseguiu um cacique para vir aqui ficar conosco uma semana. E o que é inacreditável, eu tentei várias vezes conseguir esse cacique e a FUNAI não permitia. Aí eu estava em São Paulo, no shopping Morumbi, conversando com um amigo, e falei, puxa, eu queria fazer um curso sobre índio lá em Sorocaba, e eu não consigo arrumar o índio. Ele falou, você quer um índio? Aqui tem um cacique, estava um cacique no shopping Morumbi. Aí eu fui conversei com ele. Fazendo compra? Fazendo compra no shopping, Daí conversei com ele, eu falei, como é que funciona? Ele falou, você me arruma roupa para a mulher, e eu vou lá, fico uma semana com você. E que foi impressionante, ele fez casamento, fez arte culinária, plumária, e de manhã ele acordava e cantava para o sol, era uma coisa impressionante, né? Assim, foi muito interessante. Então, e o Transô tinha uma característica que era... Só uma perguntinha, você filmou? Não. Dançou? Dançou. Então, e o que foi interessante é que, uma ocasião, nesse curso Transô Índio, precisava, quando ele fez o casamento, quando o jovem era se casar, ele precisava atender a família, quer dizer, o sogro e a sogra trazendo alimento, e implicava em que tivesse alguma proteína animal. Então o índio porque queria caçar algum animal no zoológico. Ele dizia assim, que não é possível. Ele perguntava, mas nem o macaquinho, ele dizia. Não, sem chance. Então, e foi muito interessante. Então, e esse curso culminava com a madrugada ecológica. Da sexta para o sábado, as pessoas ficavam aqui. E o que era interessante é que, além da presença das crianças ou dos adolescentes, havia um momento, um dia da semana, que vinham os familiares. Inclusive a gente aplicava, quem sabe nos familiares, para saber como eles estavam, as crianças estavam transmitindo as informações que recebiam. Nós fazíamos outro curso também que era muito interessante, que era uma madrugada ecológica com universitários. Então, quando o Luiz Marins era secretário, então ele trazia os alunos da Faculdade de Engenharia, da Facens, no Parque Natural, e a gente trazia, por exemplo, uma ocasião trouxemos o pessoal da CESP, os engenheiros, explicando as hidrelétricas e o seu impacto ambiental. Uma ocasião trouxemos a família Vilas Boas para discutir o lado indígena. Então foi muito interessante. Quero crer que se eu pude fazer um trabalho interessante na minha vida, essa parte de educação para mim foi muito, muito boa. E sem contar outro dado que é importantíssimo, é que a gente deu estágio por muito tempo. Outro dia eu estava fazendo as contas para tentar imaginar e consegui chegar no número que em quase 25, 26 anos, nós treinamos 2.000 estagiários. Então, fico feliz que hoje eu vou a Belo Horizonte, São Paulo, e sempre tem alguém. Eu estagiei com você, claro que na terceira idade eu não me lembro mais, mas a pessoa se lembra de mim. Tu não é o Roni? Pois é, então eu estagiei com você há tanto tempo. Bom, Roni, esse tempo passou, essa terra secou. Você agora, parece-me que você deixou a sua fazendinha, está com um novo projeto de vida? Pois é interessante, né? Esses dias eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é a seguinte: você não terá uma segunda oportunidade para causar a primeira impressão. Então, na década de 80, eu tive uma estagiária, Cristina, uma japonesa, que era uma idealista. Ela veio com uma proposta assim, inovadora em termos de cuidar de animais. Daí, a ajudei a conseguir alguns estágios, e um dia desses recebo um convite, quando eu queria conversar com você. Aí, fiquei sabendo, ela é a presidente da Associação Mata Ciliar, e por um relacionamento tido há 20 e poucos anos, ela falou,
eu preciso que você venha me ajudar aqui na Associação Mata Ciliar. Então, a associação fica em Jundiaí. Essa entidade hoje tem 27 anos, já tem N prêmios, porque é muito interessante. Faz uns 2 meses, o deputado estadual de São Paulo fizeram uma homenagem. Então, essa entidade começou com mata ciliar. Aí percebeu que só a mata é pouco, né? A mata ciliar é aquela vegetação na beira do rio. Daí pensou, não, tem que ter planta, tem que ter animal. Aí a ONG foi ampliando e criou um centro de carnívoros. Então hoje a mata ciliar trabalha em geral com animais em dificuldade. E ela se especializou num centro de carnívoros. Mas... E dificuldade seriam os acidentados, os doentes? Isso, então, são os acidentados, aqueles que levam choque, aqueles que se enrolam em fio de pipa, aqueles atropelados, aqueles que não têm para onde ir, entram no seu quintal, entram no seu banheiro e entram na sua casa. Então todo esse pessoal a gente recebe só animais silvestres. Então eles vêm para a nossa entidade. Lá hoje nós somos 15 funcionários, nós temos veterinários, biólogos e temos também um programa de aprimoramento que tem 4 veterinários que trabalham conosco. Então a nossa equipe de veterinários é de 7 pessoas. Atendimento 24 horas, a qualquer hora do dia, qualquer animal no estado de São Paulo que seja necessitado, é só nos chamar que a gente efetua o resgate. Então lá chegando, eles são destinados a um recinto ou outro, dependendo do estado que se encontram, são reabilitados e no momento certo eles voltam para o ponto de origem. Então a gente recoloca os animais. Quer dizer, eu gosto muito de zoológico, para mim zoológico é importantíssimo, mas uma coisa lá que me agrada um pouco mais é isso, é a possibilidade de você concluir o trabalho. Você pega o bicho no começo, recupera e ele volta para de onde ele foi retirado. Além de recuperar, vocês preparam esses animais para voltar, né? É, perfeito. Inclusive, então, por exemplo, lá os felinos, que são os animais mais difíceis para voltar à natureza, porque eles causam muito medo, né? Então, a situação é difícil, mas os animais menores, como os gatos, o lobo-guará, então eles vão para a mata, ficam um tempo, por exemplo, temos lá 2 lobos hoje, um que teve uma fratura dupla no fêmur, está completamente recuperado, e um que foi achado com sarna e bicheira na orelha, num cômodo do sítio. A gente trouxe, e até o ano que vem eles voltam para a natureza. Só que eles só voltarão quando eles tiverem um tratamento de maneira que eles não nos reconheçam como fornecedores de alimento, e que eles também saibam caçar sozinhos. Então, quando ele vir uma pessoa, ele tem que estar preparado a correr da gente, que homem é sempre sinônimo de perigo. Então, depois desse momento, ele é reintroduzido. E também temos os viveiros com uma dimensão boa, para que as aves reaprendam a voar, especialmente aquelas que moraram um período grande em gaiola, que até a musculatura atrofiou. Vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida. Sorocaba é uma das localizações mais promissoras para os negócios. E é na localização mais estratégica da cidade, no ponto de interligação entre a Zona Norte, Centro e a Zona Industrial, que está chegando o Link Sorocaba, um dos maiores polos empresariais da região. Tem 621 mil metros quadrados de terreno, lotes empresariais com infraestrutura completa e vias espaçosas. Link Sorocaba. Grandes negócios se conectam aqui. Ligue 15 3228 1544. Estamos de volta ao programa Cenário, hoje gravado aqui no Parque Quinzinho de Barros. E o nosso entrevistado continua sendo o Roni, que vai nos contar agora o resultado do seu trabalho. Você teve aí 40 anos que você está dedicado à vida da natureza, à preservação, proteção da natureza, da flora e da fauna. Você já palpou o resultado desse seu trabalho? Pois é, num primeiro momento, eu fiquei muito frustrado quando na chácara Sônia Maria veio o Carrefour, porque era uma área verde no perímetro urbano e eu tinha imaginado que o trabalho que a gente tinha feito teria sido suficiente. Então, não foi. Por outro lado, eu percebi que a cidade reagiu bem como um todo, porque posteriormente a esse tempo, a educação ambiental continuou, o zoológico foi eleito o símbolo da cidade e recentemente Sorocaba ganhou vários títulos sobre o município, sendo o município verde e azul, segundo lugar e recentemente o primeiro lugar. Sem
pretensão, acho que é uma coisa até clara, esse trabalho começou há 20, 30 anos e o reflexo está aí. O próprio Rio Sorocaba, né, Rony? O Rio Sorocaba do nosso tempo de juventude e o Rio Sorocaba de hoje é um vale verde, uma água limpa correndo. Isso é fruto de um trabalho. Por exemplo, na qualidade de observador de ave desde pequeno, né? Disse minha mãe que eu nasci com um passarinho na mão, entendeu? Então eu diria o seguinte, eu nunca vi uma fauna tão variada como a atual do Rio Sorocaba. E muitas espécies que na minha época não ocorriam. Por exemplo, biguá, biguatinga, colhereiro, aquela garça moura, não eram animais frequentes aqui. Hoje a gente vê com abundância, né? E isso daí é um resultado dessa política de educação ambiental. Pois é, as pessoas vão se conscientizando, vão cobrando qualidade de vida, não só para si próprio, como para a água, para os ambientes, para as coleções de água da cidade, e o desassoreamento não, da despoluição do esgoto orgânico do Rio Sorocaba trouxe melhor qualidade, os peixes voltaram e as aves, reconhecendo, vieram nos presentear com a sua presença. Sorocaba continua sendo uma cidade pobre, como sempre foi criticada em termos de área verde, em termos de arborização? Pois é, Sorocaba até recentemente era pobre. Inclusive, a gente uma vez fez aqui um evento que era para plantar, porque a gente acha que a mudança começa em casa. Então a gente resolveu fazer um projeto que era plantar árvores na Vila Hortência. E a gente teve uma decepção. As pessoas não quiseram plantar árvore. Por quê? Porque vai atrapalhar a garagem, depois é difícil de removê-la. Agora, curiosamente, né, as pessoas que a educação tem um efeito assim lento, mas ele acontece. As pessoas se prepararam e hoje, a gente pode observar, em muitos locais de Sorocaba, a recuperação está sendo recuperada, a vegetação está sendo recuperada. Então, onde você vai hoje, você percebe que tem árvores com meia idade, inclusive nas avenidas, que estão crescendo. Eu vejo isso com muito bons olhos e diria, né, que esse trabalho que realizou de educação ambiental e mais a criação da Secretaria de Meio Ambiente deram um excelente resultado para a cidade. Rony, mesmo o Parque Quizinho aqui, ele se tornou arborizado. Ele não era assim tão arborizado no começo. Pois é, aqui foi interessante que mesmo o diretor que me precedeu já gostava de fazer plantios. Lá ele gostava mais de planta, né? É, mais de planta que de animais. É. Então, e como eu cheguei aqui e pude viajar, eu fui trazendo N coisas aqui, N essências nativas para cá. Por exemplo, essas árvores aqui na nossa frente, que é a manguba, a gente trouxe cipês. Naquela época não era uma coisa tão frequente, né? Então, quer dizer, a área verde que ficou tão interessante que nas nossas costas basta olhar o ninhal de garça que se estabeleceu, porque a gente recompôs um ecossistema urbano que é muito interessante. Aliás, aproveitando o gancho, o zoológico, entre outras funções que ele exerce, uma delas é que ele pode ser residência ou pode ser dormitório de animais livres que escolhem aqui para se fixar ou para repousar. Então essas garças nas nossas costas, elas estão se reproduzindo porque aqui é seguro, tem água limpa, alimento fresco e as pessoas respeitam, ninguém agride, ninguém tenta capturá-las. Mesmo quando foge de vez em quando algum macaco aí pela vizinhança, né? Precisa até chamar o corpo de bombeiro. Não há zoológico perfeito sob esse ponto de vista. Inclusive a história de Sorocaba, no momento lá quando o zoológico era no Fórum Velho, houve um fato que fugiu um macaco, entrou numa casa e comeu um frango assado que estava em cima da mesa. No dia seguinte, a matéria do jornal: o macaco roubou um assado, a culpa é do senhor prefeito. Era assim, ó. Mas eu não sei se o nosso telespectador de hoje sabe a respeito do fórum. Você podia contar o que era o Jardim dos Bichos? Então, eu também sei de ter lido algumas... lógico. Então, é onde hoje é o Fórum Velho. Ali é onde hoje é o Fórum Velho. Ali foi o primeiro zoológico de Sorocaba. Claro que ali ainda não havia, ao redor, ainda não tinha tantas casas, então ali foi que funcionou o primeiro zoo sorocabano. Sabe o que registra a história a respeito desse Jardim dos Bichos? É que o portão eram 2 canhões de Pestem que marcavam a entrada. Daí que descobriram que esses 2 canhões eram da Revolução de 1842. Daí eles estão lá no Jardim do Canhão, onde nós tínhamos preguiças lá, não tínhamos? Sim. Houve um tempo que era interessante, a gente ia lá para olhar as preguiças
do Largo do Canhão. No Largo do Canhão. É. E essa preguiça depois ela vai para a margem do rio Sorocaba e deve ter vindo para cá. Sim, inclusive, não sei, porque eu não consigo mais ter essa certeza que tenha vindo para cá como animal, agora assim, como Certo. zoológico. Ah, sim. Esse zoológico, ele não fica muito solitário dentro da cidade, isolado, para um programa mais continuado de preservação ambiental? Sem dúvida, esse programa seria espetacular, porque daí, você fazendo o corredor de biodiversidade, as espécies podem ir e vir, porque quando nós estamos numa área como a nossa, que é restrita, aqui a gente tem uma fauna residente de bugios, por exemplo, só que são animais que é um grupo já muito antigo, então aqui começa a haver uma endogamia. O que é endogamia? É um grupo de animais onde o cruzamento passa entre pai, mãe, tia, filha e avó. Isso traz problemas, assim, digamos, de saúde, ou genético, digamos assim. Então, nós pudéssemos unir algumas outras matas com vegetação urbana que fizesse uma estrada, os animais poderiam ir e vir, né? Esse seria um sonho muito bacana para ser realizado. Rony, muito obrigado pela tua contribuição e muito obrigado pelo seu trabalho, né? Todo mundo diz que se a gente não cuidar da natureza, é o nosso péssimo futuro, é o nosso pior futuro. Então, todo mundo que trabalha, que luta por essa causa, eu acho que merece a nossa homenagem. Muito obrigado, então, para você, Rony. Eu também agradeço. É só que na minha história jogaram o sapo na água, né? Quer dizer, eu nasci com esse prazer, trabalhei a vida inteira com isso, ainda para me premiar ainda mais, eu sou chamado para vir para minha terra, né? Então, tudo na minha vida deu certo. Então, ó, quanto agradecimento tenho que fazer, digamos, para a natureza, porque tudo para mim sempre deu muito certo, né? Obrigado por me ouvirem. E assim nós encerramos mais um programa Cenário. Muito obrigado a todos pela audiência e até a próxima semana.